Olá, pessoal! Hoje eu, Mariana, e o restante do meu grupo, formado por Gustavo, Cauane e Nicole, estamos aqui para falar um pouco sobre a arquitetura colonial no Rio Grande do Sul, mais especificamente sobre a arquitetura das missões jesuíticas. Esse é o nosso trabalho da disciplina de Teoria, História da Arquitetura e Urbanismo 2. Somos da Universidade Federal de Pelotas, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Começando com um pouco de história para introduzir, as missões jesuíticas ocorreram dentre os séculos XVI e XVIII, durante o período histórico que a gente chama de Brasil Colônia. Essas missões se concentraram especialmente no sul do país e tinham como objetivo principal a catequização dos índios, promovidas pelos padres jesuítas que vinham diretamente da Europa com esse objetivo. Só que, além de serem ensinados sobre religião, teologia e esses assuntos, os indígenas também adquiriram muito conhecimento em outras áreas, dentre elas linguísticas, artísticas e também adquiriram muito conhecimento sobre a arquitetura propriamente dita. Então, como havia comentado, as missões se concentraram principalmente aqui no Rio Grande do Sul, o que se tornou muito relevante para a história do estado. Tanto que hoje em dia nós temos a chamada Rota das Missões, que é uma rota composta pelas cidades de São Francisco de Borja, São Luís Gonzaga, São Nicolau, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista e Santo Ângelo Custódio, que são as cidades que formavam os 7 povos das missões. Elas apresentam hoje em dia apenas ruínas das construções das missões, mas é importante ressaltar que essas construções foram levantadas a partir de mão de obra indígena. E um fato curioso é que grande parte dos historiadores não enquadram isso como mão de obra escrava, já que o sistema das missões promovia um modelo de subsistência e troca, por mais que houvesse sim a exploração por parte dos padres jesuítas. Em relação ao urbanismo, as missões se organizavam nas chamadas reduções, nome que deriva da ideia de reduzir a dispersão de aldeias indígenas e agrupá-las em pequenos núcleos urbanos planejados. As cidades missionárias se instalavam em regiões de floresta, perto de fontes de água e sobre colinas, a maioria em locais onde já haviam aldeias formadas. A estrutura urbana principal se dava a partir de 2 eixos ordenados que formavam uma cruz em uma praça central e proporcionavam a integração das culturas indígenas e jesuíticas. O eixo longitudinal atravessava o povoado de extremo a extremo, já o transversal unia a entrada da redução até a igreja principal. As ruas em xadrez e casas alinhadas resultavam em um urbanismo proporcional, considerado por muitos o modelo perfeito. Outras construções também faziam parte da composição das cidades jesuíticas, como oficinas artesanais, colégios, cotiguaçus, quintas e etc. Aqui temos a representação de como seria uma cidade missionária e eu vou citar e explicar alguns locais. A igreja era a construção mais importante e requintada entre as edificações das missões, sendo a que mais expressava a arte. Era apresentada por uma arquitetura simplista quando antecedendo o estilo barroco. Não tinha presença de grandes torres ou elementos semelhantes, e as fachadas eram compostas por um grande frontão triangular. Após a implementação do barroco, o frontão tende a desaparecer e as torres começam a compor as fachadas. De um lado se erguia a igreja com o cemitério anexo e o Cotiguaçu, e do outro lado aparece o claustro dos missionários e as oficinas, as escolas e um pouco mais afastado, o tambo. As casas foram adaptadas aos padrões morais dos padres, sendo divididas em cômodos e uma casa por família. Eram de forma retangular, substituíram os quarteirões quadrangulares das ordenações espanholas, todas circundadas externamente por alpendres pavimentados. Nas oficinas eram trabalhados materiais como madeira, metais, barro, couro, algodão e pigmentos. As quintas eram as áreas onde eram cultivados as hortas, pomares e jardins. O Cotiguaçu é o local onde viúvas e órfãos de até certa idade ficavam. Era uma casa grande, com avarandados tanto na parte externa como na interna. O tambo era uma espécie de hospedaria, local onde hóspedes ou viajantes eram abrigados, normalmente uma casa simples, próxima à praça central. O cemitério era destinado ao sepultamento dos indígenas, enquanto os padres eram enterrados no espaço fronteiro ao altar. O cabildo era o edifício do conselho indígena, integrado pelos caciques. Ocupava uma ou mais casas em frente à praça. Aqui temos algumas curiosidades. A distância entre as reduções não devia ultrapassar 15 km, pois equivalia a um dia de viagem a pé na época. Admitia-se até 55 km em casos especiais. As reduções passaram por 3 etapas executivas, influenciadas pelo material disponível e pelas técnicas construtivas. Na primeira fase, foram construídas choças de madeira, palha e barro, utilizado nas taipas de mão. Na segunda, houve a substituição dessa estrutura por madeira, com paredes de adobe, tijolo cerâmico ou pedra, assentados com barro e com coberturas de telha. Já a terceira e última fase compreende as construções com estruturas portantes em pedra, com alguns elementos arquitetônicos mais complexos, como arcos em pedra
e abóbadas de ladrilho ou madeira. Aqui temos um mapa e um exemplo da fase 2, uma igreja provisória já destruída em São Cosme e Damião. Bom, com relação aos elementos e composições da arquitetura jesuítica, os mesmos foram amplamente utilizados no contexto de Contra-Reforma. O chamado estilo jesuítico se caracterizou de composições moderadas, regulares e frias, em um período de transição e maleabilidade em relação ao estilo medieval. Por exemplo, com a aproximação entre a capela-mor, local do padre, e a nave onde ficam os fiéis. Vale ressaltar que a arquitetura jesuítica é influenciada por três grandes movimentos: o Renascimento, o Maneirismo e o Barroco. O Renascimento fazendo referência ao clássico, o Maneirismo feito à maneira do artista, porém com praticidade, e por fim o Barroco, vindo na contramão com o exagero. Também é importante salientar a arquitetura simplista no contexto da primeira fase da arquitetura jesuítica no Brasil. A mesma utilizou-se do grande frontão triangular, elementos decorativos de fachada, linhas retas e sem uso de paralelismo. Em outro momento, com o uso de torres, o frontão tende ao desaparecimento nesse contexto. Já na fase final da arquitetura jesuítica, somente usou-se a arquitetura monumental, influenciada pela arquitetura clássica, passa a ganhar elementos de expressão, como o uso de torres junto dos frontões. É importante ainda ressaltar alguns aspectos quanto à evolução dos jesuítas na arquitetura. Começando, o partido arquitetônico típico de monastérios e conventos, no qual a disposição das construções são de quadra, formando pátios. A técnica foi mantida pelos jesuítas. A utilização de grandes beirais pela ausência de calhas, com o intuito de proteção da chuva. O Maria de apenas uma nave nas edificações. Complexidade na evolução das formas, mais elementos decorativos, no caso detalhes. Sistemas construtivos pós-arquitetura simplista, no caso são a estrutura independente de madeira e a estrutura independente portantes em pedra. Começando pela independente de madeira. Eram formadas por 4 carreiras paralelas de pilares alinhados entre si, que sustentam caibros nas duas laterais e tesouras nas linhas altas, na cobertura da nave central. As estruturas de paredes portantes em pedra, responsáveis por suportar toda a carga da edificação. E o último aspecto, a maioria das igrejas possuía apenas uma torre ou campanário, localizados no lado oposto ao batistério. Bom, e por último, nós temos construções existentes e vestígios materiais do Parque Histórico Nacional das Missões. O território das missões jesuíticas dos Guarani, no Brasil, se caracteriza por possuir uma paisagem cultural de altos valores patrimoniais e ambientais, e abrange 26 municípios do noroeste do Rio Grande do Sul. As transformações ocorridas nesses sítios missioneiros, ao longo de mais de 2 séculos, apresentam nos dias atuais situações distintas desde aquelas onde se encontram estruturas expressivas e vestígios arqueológicos dispersos, até sítios sobre os quais se desenvolveram novas cidades. O Parque Histórico Nacional das Missões foi criado em 2009, reunindo os sítios arqueológicos missioneiros de São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São Nicolau e São João Batista. O sítio histórico São Miguel Arcanjo foi tombado como um patrimônio cultural em 1938 e declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1983. São Miguel Arcanjo, ou São Miguel das Missões, era uma das reduções jesuíticas do Paraguai que formava, com outras 6, os 7 povos das missões. Reunia grupos catequizados jesuíticos guaranis situados no nordeste do atual estado do Rio Grande do Sul, em território brasileiro, às margens do rio Uruguai. As outras reduções dessa região se transformaram em cidades ou simplesmente desapareceram. São Borja, São Nicolau, São Luís Gonzaga, São Lourenço, São João Batista e Santo Ângelo. Os vestígios materiais que ainda existem do sítio, o corpo principal da igreja, campanário e sacristia, parte das construções conventuais, fundações e bases das habitações indígenas, praça,
canalizações pluviais e objetos sacros mostram um modelo de ocupação territorial intencionado para interação e troca cultural entre os povos nativos e os missionários europeus. No local funciona o Museu das Missões, criado em 1940, que reúne importante coleção de imagens sacras e de fragmentos missioneiros. A missão de São Lourenço Mártir foi fundada pelo padre jesuíta Bernardo de la Verra em 1690, entre São Luís Gonzaga e São Miguel das Missões, com mais de 2.000 indígenas catequizados na redução de Santa Maria la Maior. Destacou-se nas práticas da agricultura, criação de gado, cavalos, ovelhas e cultivo de erva mate. No local é possível visitar remanescentes da igreja, da adega e da escola, e também são criadas as ovelhas da raça crioula lanada, raça introduzida pelos jesuítas nas missões e no Rio Grande do Sul. Os remanescentes da redução jesuítica de São João Batista, um dos 7 povos das missões, formam esse sítio fundado em 1697, onde foi montada a primeira fundição de ferro do atual território brasileiro, devido às habilidades artísticas, em arquitetura, produção de variados instrumentos musicais e corais dos habitantes locais. Entre o povo de São João Batista havia artistas de todas as profissões, orientados pelo padre Antônio Sepp. Os remanescentes da redução jesuítica de São João Batista, um dos 7 povos das missões, formam esse sítio fundado em 1697, onde foi montada a primeira fundição de ferro do atual território brasileiro, devido às habilidades artísticas, em arquitetura, produção de variados instrumentos musicais e corais dos habitantes locais. Entre o povo de São João Batista havia artistas de todas as profissões, orientados pelo padre Antônio Sepp. No sítio, observa-se restos da estrutura do cemitério, da igreja e do colégio, além de estruturas complementares como olarias, barragem e estradas. Uma exposição com achados arqueológicos e a trilha de interpretação ecocultural complementam o roteiro da visita. E, por fim, temos o Sítio Histórico São Nicolau. Foi a primeira redução fundada em 1626, antes mesmo da fase de 7 povos das missões. Na fase de 7 povos, em 1687, São Nicolau voltou a ser fundada próximo ao local da primitiva São Nicolau. Foi a única redução da primeira fase jesuítica no atual Rio Grande do Sul a ser fundada na segunda fase, período conhecido como o dos 7 povos das missões. Segundo o relato do escritor e botânico francês Auguste de Saint-Hilaire, que passou pelo local em 1821, São Nicolau possuía uma das mais bonitas igrejas da região das missões. Os índios Guarani tinham capacidade para criar, e os melhores escultores das missões estavam nessa redução, onde o povo se desenvolveu na religião, música, cantos, dança, teatro, desenhos, pinturas e esculturas. No local ainda é possível visitar as ruínas da adega, igreja e uma exposição de fragmentos do sítio. Bom, por fim é isso, pessoal. A gente agradece a atenção de vocês para o nosso trabalho e espero que tenha ficado bem esclarecedor. Obrigada!